Padre, você poderia explicar melhor o que significa esse anúncio querigmático do Evangelho e por que é tão importante perseverar na comunidade? Então, vou lhe dar uma resposta, né, numa pergunta que me fizeram, porque afinal, a perseverança é a consequência da experiência verdadeira que foi feita, né, na força de Cristo, na força do Espírito Santo, enfim, de um anúncio bem feito da verdade de salvação, né, o querigma. E essa pergunta, que toca profundamente a experiência cristã, né, como eu dizia, o querigma, esse anúncio essencial de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, que nos salva, que nos convida então a amá-lo de volta, a perseverar no serviço, perseverar na sua presença, e isso naturalmente me leva então a perseverar numa comunidade como fruto, né, como consequência desse encontro. E quero então falar a partir de 3 perspectivas, né, para poder dar uma fundamentação da perseverança em relação à própria dimensão bíblica. Depois também falar sobre a perseverança na comunidade no sentido teológico. E por fim, numa dimensão pastoral. E são 3 dimensões que eu considero bastante fundamental. Em relação à Bíblia, se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos que os primeiros cristãos, depois de ouvirem o anúncio de Pedro, lá no dia de Pentecostes, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Atos 2, 42. É uma clássica frase para se falar da perseverança. Ou seja, quem acolhe a Jesus, quem acolhe o anúncio de Cristo, o querigma, não pode permanecer isolado, né? Mas ele se insere numa comunidade concreta, onde o serviço ao próximo se torna uma expressão de amor não só a Cristo, mas também ao outro, né? E é uma espécie de cumprimento até daquilo que Jesus fala em Mateus 25, 40, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. Fica evidente, eu acho que está mais claro que a luz, né, que a perseverança é, portanto, esse sinal de uma fé autêntica e de uma resposta contínua a esse dom de Deus que me foi apresentado e diante do qual eu agora também me coloco servindo. Uma segunda dimensão que eu acho que é importante destacar, a dimensão teológica, né, porque o anúncio querigmático gera conversão. O anúncio de Cristo me abre uma vida na força dele, a força dele permanece em mim por meio da presença divina de Deus, o Espírito Santo. E essa experiência, que é feita de um modo inicial, né, você faz ela em algum momento da sua vida, ela precisa me levar a enraizar em algum lugar e com isso então a amadurecer. E aí então, espero que te convença, né? Sem perseverança, o entusiasmo pode ficar às vezes meio que perdido, né? Tipo a parábola do semeador, né? Em Lucas 8 se lê isso. A semente foi lançada, foi jogada, mas, enfim, a terra ainda não está preparada, né? Ou, de repente, sim. Por isso a perseverança, né, no serviço, por meio da fé, vai nos ajudando então a tornar mais sólido, mais maduro, mais fecundo a própria experiência de Cristo. E no Catecismo da Igreja, no número 850, vai dizer que a Igreja é um mistério de comunhão missionária. Isso significa que não basta receber, é preciso também se doar. E muita gente se perde aqui. Muita gente. Eu conheço várias pessoas que precisam repensar bastante a sua vida nesse sentido. Porque o serviço na comunidade é a forma mais concreta de participar na missão de Cristo. É a forma que melhor nos une à contemplação dentro da ação. E com certeza é um meio de santificação que nos educa na humildade, nos educa na caridade, na constância, porque vamos ser bem práticos, bem francos. Não é simples perseverar no serviço da comunidade, mas é ali que você vai crescer. E por isso, a terceira dimensão que eu queria falar dessa perseverança na comunidade é exatamente essa questão pastoral. No retiro de um anúncio querigmático, né, muitas pessoas experimentam a presença de Deus de uma maneira assim, muito forte. Mas essa graça não pode ficar reduzida a um final de semana. Os melhores 5 dias da minha vida, como eu escuto algumas pessoas que fazem acampamento, né, e tal. Tá ótimo, que bom que você fez essa experiência, mas e agora? A igreja pode contar com o seu sim? Jesus pode contar com o seu sim? Você já está inserido numa comunidade para perseverar no serviço, né? Porque o fogo inicial de uma experiência, às vezes, mais assim, sensível, pode se apagar. E servir na comunidade significa, então, manter viva essa chama da fé, que foi apresentada numa experiência de Deus. Significa também ajudar os outros a fazerem essa mesma experiência desde uma base muito concreta, às vezes até um pouco árida, mas é aqui no chão da vida da comunidade. E com isso, então, tornar o Evangelho mais visível por meio do nosso testemunho concreto de vida. Por isso, é claro, então, tá mais do que evidente, para mim, pelo menos,
que perseverar numa comunidade é a melhor maneira de responder ao chamado de Jesus, de se manter fiel nesse caminho iniciado, num retiro, num acampamento, numa experiência de oração, enfim. O querigma dá início a uma nova vida. Essa nova vida me leva a perseverar dentro de uma vida nova e perseverar servindo, né? Estar disponível. E com isso, toda a comunidade é beneficiada pela vida que ali agora está renovada, restaurada, vai produzir frutos, muitos frutos, frutos duradouros, frutos de santidade. E é isso que a gente precisa fazer. Se você, que já fez um retiro, que já fez um acampamento, que já fez tanta experiência de Deus, e já faz um certo tempo e ainda não tomou a decisão de perseverar, está mais do que na hora de tomar a iniciativa. Você não acha?